Olá, meu nome é Pedro, eu sou do segundo B da Escola Maciero. Hoje eu irei apresentar Da Vinci e a aerodinâmica. Da Vinci, o mestre renascentista, ele começou a estudar a aerodinâmica na década de 1480, quando esteve pela primeira vez em Milão. Ao longo da sua vida, ele produziu uma centena de desenhos que mostravam a teoria do voo. O mais famoso desses projetos foi o ornitóptero, um tipo de planador com asas acionadas pelo próprio piloto, que é o símbolo de complexo de Ícaro de Leonardo. O projeto nunca poderia sair do chão, pois não tinha nenhum ser humano com força suficiente para dar propulsão àquela máquina. Agora vamos por uma parte que explicaria o porquê que o ornitóptero daria certo, mas teria alguns problemas com sua estabilidade em voo. O que mais dificultaria a estabilidade do voo do ornitóptero é sua aerodinâmica, que é nada mais que o estudo das forças que atuam sobre um objeto em movimento no ar. As forças aerodinâmicas agem tanto como aeronaves, barcos a vela, automóveis ou até mesmo prédios. A aerodinâmica tem seus princípios, como a sustentação, a curvatura e a deflexão. Curvatura, que na maioria dos aerofólios tem uma superfície superior curvada e uma superfície inferior plana, ou menos curva, diríamos que sua forma é arqueada ou aboulada. Elas servem simplesmente para direcionar o ar, assim causando o segundo princípio da aerodinâmica, a sustentação, que nada mais é quando o ar passa em uma pressão maior na parte inferior de um aerofólio, enquanto passa uma pressão menor na parte superior, forçando assim o objeto a ficar suspenso em meio ao ar. Já pelo lado da deflexão, um aerofólio também pode se sustentar por ela, sendo ela a terceira lei do movimento, descoberta por Isaac Newton. Diz essa lei que toda ação corresponde a uma reação igual e em sentido contrário. Portanto, se um aerofólio deflete o ar para baixo, a reação a esse movimento força a asa para cima, produzindo sustentação. As asas da maioria dos aviões usam tanto a curvatura como a deflexão para produzir a sustentação. Porém, alguns aviões, especialmente os jatos militares, não têm asas arqueadas. Suas asas são de forma plana e especial, destinada a voar melhor em altas velocidades. Nesses aviões, toda a sustentação é produzida pela deflexão do ar. Porém, independente do tipo de avião ou para que ele será utilizado, a asa tem que ser em um ângulo definido. Nós damos o nome de ângulo de ataque. Este é um ângulo em que a asa forma com que o ar passe ao longo dela. Um piloto pode mudar este ângulo ao alterar a altitude do avião. Até certo ponto, o aumento do ângulo de ataque acrescenta a força de sustentação produzida pelas asas. Porém, um grande risco de você aumentar muito o ângulo de ataque, nós podemos ter um pequeno problema por o ar não poder fluir suavemente ao longo da asa, quando o ângulo se torna muito maior. Ao contrário, nesse caso, a corrente do ar se divide em pequenos redemoinhos ao topo da asa. Os redemoinhos cortam bruscamente a sustentação e provocam uma queda do avião. A esse fenômeno dá-se o nome de stall. O avião pode cair ao menos que esse reduza prontamente o ângulo de ataque. Os aeroplanos voam em um ângulo que vai de 3 a 4 graus, até 15. Se o ângulo passar acima de 15 ou a 20 graus, o aeroplano entrará em stall. Também temos o ângulo de incidência. O ângulo de ataque não deve ser confundido com o de incidência, que é o ângulo de passo. O ângulo de incidência é o ângulo entre a linha de corda e o plano de rotação do sistema do rotor. O ângulo de incidência é o ângulo mecânico, enquanto o ângulo de ataque é um ângulo aerodinâmico. Na ausência de ar induzido ou velocidade horizontal, o ângulo de ataque e o ângulo de incidência são o mesmo. Sempre que o vento aparentemente é modificado pelo fluxo de ar induzido ou pela deslocação do helicóptero, o ângulo de ataque é diferente do ângulo de incidência. Nós chegamos em um grande problema da aerodinâmica, o arrasto, que é uma força aerodinâmica que opõe a resistência ao movimento de um objeto para diante. A forma do objeto aumenta a força do arrasto. Aos objetos fabricados como formas destinadas a produzir o mínimo possível de arrasto, damos o nome de aerodinâmicos. Projetistas da indústria aeronáutica desenham aviões de modo de reduzir o mínimo de arrasto. Os aviões construídos segundo esses princípios precisam de motores menos potentes para voar, e a redução do arrasto também melhora o desempenho do avião.
Em aviões, nós temos linhas aerodinâmicas. Damos esse nome às linhas com quem se desenha um corpo ou sua conformação, para que encontre o mínimo de resistência ao deslocar-se através de um fluido. A melhor forma aerodinâmica depende de um corpo e sua velocidade através do fluido. Se for menor que a velocidade do som, convém que sejam mais arredondadas na frente e que vão se afunilando para trás. É a forma que observamos nos submarinos e nos aviões subsônicos. Na natureza, os peixes em geral têm essa forma de conformação para a velocidade superior à do som. O cor deve ter a parte dianteira pontuda, e o caso dos aviões supersônicos e dos foguetes. Fora as linhas aerodinâmicas, 3 outros fatores afetam o arrasto: a densidade do fluido, a proporção da área do corpo que entra em contato com o fluido. Por isso também que não podemos ter uma esfera voando, até porque seu arrasto seria médio com poucos redemoinhos, e não podemos ter nada plano, como um cubo, voando, pois temos um grande arrasto e muitos redemoinhos atrás dele, então dificultaria seu voo. Por isso que o avião, na sua parte central, é um cilindro, onde sua ponta é bicuda, e nas suas partes laterais nós temos asas, que seu arrasto é mínimo e não produz nenhum redemoinho, assim transformando o avião em algo aerodinâmico e estável. Porém, por causa do peso que o avião tem, nós necessitamos de um motor para que ele consiga sair do chão e entrar onde tem uma rajada de vento forte o suficiente para segurá-lo. Mesmo o avião sendo um objeto aerodinâmico e pesado, nós não necessitamos necessariamente dos 2 motores para voar. Se um falhar, nós ainda teremos o outro, e se os 2 falharem, nós iremos ter um planador. Com isso, só basta a habilidade do piloto para pousar em um lugar com segurança. Espero ter deixado claro o que é aerodinâmica. Como agradecimento especial, tenho a professora Rosilene e toda a equipe do Macieiro. E obrigado a todos que assistiram este vídeo.